Olá, pessoal. Aqui é o professor Daniel Vieira. Estamos aqui no segundo vídeo sobre reações de SN1 e SN2, substituições nucleofílicas em carbono sp3. Oi, pessoal, aqui é o professor Bruno Cotrim, junto com o professor Daniel, estamos aqui para mostrar essa segunda e última parte sobre as reações desse vídeo, sobre as reações SN1 e SN2. Então, pessoal, aqui só lembrando, vamos começar lembrando aqui a substituição nucleofílica bimolecular, a famosa SN2. Então, a SN2, ela é uma substituição nucleofílica de segunda ordem, porque ela envolve duas espécies, o nucleófilo e o substrato. Ela passa por apenas um estado de transição, porque a reação é o que nós chamamos de concertada, né? O ataque do nucleófilo ocorre de maneira síncrona com a saída do grupo de saída. Então, é uma reação de só uma etapa, como você pode ver ali no gráfico de energia, né? Tem só um estado de transição, gerando, então, o produto. Aqui a gente tem um resumo, né, um esquema genérico, resumido, sobre uma reação de SN1, substituição nucleofílica unimolecular. Então, nesse caso, a primeira etapa, o reagente perde, que é a molécula orgânica ligada com o carbono ligado ao grupo de saída, ela perde esse grupo de saída se desliga do carbono, formando o carbocátion. Então, esse é o primeiro estado de transição. Formado o carbocátion, ocorre o ataque do nucleófilo, que geralmente é o solvente. Então, a gente vai ver que a maioria das vezes é uma reação de solvólise. São possíveis ser formados dois estados de transição, caso R1, R2 e R3 sejam diferentes, vão ser estados de transição enantioméricos. Depois de atacado os carbocátions, são formados os produtos. Num primeiro momento, ainda positivos, e rapidamente há uma perda de próton para outra molécula do meio, reacional, formando, enfim, os produtos neutros. Isso pode ser visto também no gráfico, aonde existem dois máximos que correspondem ao estado de transição 1 e ao estado de transição 2. Entre os dois máximos há um mínimo de energia, que é o intermediário, que é o carbocátion. Então, pessoal, vamos começar a ver agora, nessa segunda parte da aula de SN1 e SN2, os parâmetros reacionais que afetam a SN2. Vamos começar analisando a natureza do substrato. Então, o nucleófilo, numa reação SN2, ele ataca pelo lado oposto de saída do grupo de saída, né? Isso de uma maneira sincronizada. O que acontece? Quanto mais substituído for esse carbono ligado ao grupo de saída, mais lenta será a reação de SN2. Por quê? Porque esses substituintes no carbono ligado ao grupo de saída causarão o que nós chamamos de um impedimento estérico para a aproximação do nucleófilo ao lado oposto da saída do grupo de saída. Podemos ver aqui abaixo algumas velocidades relativas da reação de SN2 variando de acordo com o substrato. Então, podemos ver que um substrato metílico, né, ele ocorre, nesse tipo de substrato, a reação ocorre aproximadamente 10 vezes mais rápida que em substratos primários, que por sua vez ocorre 100 vezes mais rápido que em substratos secundários, e que nos substratos terciários essa reação praticamente não ocorre, né? Como é uma reação de ordem 2, podemos ver aqui na equação de velocidade dessa reação que tanto a concentração do nucleófilo quanto do substrato influenciam na velocidade da reação. Tá? Então, só recapitulando, substratos primários são mais propensos a sofrer SN2 que substratos secundários e terciários. Isso ocorre por uma questão de impedimento estérico em relação à entrada do substrato pela face oposta de saída do grupo abandonador. Outros parâmetros reacionais que também afetam a SN2 dizem respeito ao nucleófilo. Então, nucleófilos vão ser os reagentes com elétrons disponíveis
e, portanto, com afinidade aos núcleos de átomos, que nesse caso vão ser os carbonos. Geralmente, esses carbonos têm um potencial parcial positivo, né? Ou seja, eles já vão ter uma afinidade maior porque quem tem elétrons, porque eles estarão deficientes em elétrons. Nucleófilos negativos são mais reativos que os respectivos nucleófilos neutros. Então, a gente pode comparar NU- com NUH. E a gente pode também chamar eles de ácidos conjugados. Ou seja, hidróxido vai ser mais reativo do que água. Amideto vai ser mais reativo que amônia. Ânion sulfidrila vai ser mais reativo que H2S. Outro parâmetro é que na tabela periódica, em um mesmo período, ou seja, na linha, ou numa mesma família, nas colunas, a nucleofilicidade acompanha a moleza. Moleza é polarizabilidade, ou dispersão carga-raio. Assim, numa mesma linha, amideto vai ser mais nucleofílico do que hidróxido, que vai ser mais nucleofílico do que fluoreto. E numa mesma família, na coluna, iodeto vai ser mais nucleofílico que brometo, que vai ser mais nucleofílico que cloreto, que vai ser mais nucleofílico do que fluoreto. Em moléculas diferentes, mas que têm o mesmo átomo reativo, a nucleofilicidade acompanha a basicidade. Aqui a gente tem 3 exemplos onde o átomo nucleofílico é o oxigênio, e aí eles estão em ordem, a ordem de basicidade acompanha a nucleofilicidade. Então, o hidróxido vai ser mais reativo que o fenolato, e o fenolato mais reativo que o acetato. Como o professor Bruno falou, o volume afeta a acessibilidade do nucleófilo ao centro reativo. Mas se esse nucleófilo também for volumoso, isso também vai causar um problema na reação, na aproximação desse átomo com esse átomo de carbono. Então, quanto mais volumoso for o nucleófilo, menos reativo também ele vai ser, pois a aproximação do carbono ligado ao grupo de saída vai ser mais difícil. Então, o metóxido vai ser mais reativo do que um etóxido, o etóxido vai ser mais reativo do que um isopropóxido, que vai ser muito mais reativo do que um termotóxido. Em linhas gerais, podemos ver listados em vários livros como nucleófilos fortes, iodeto, brometo, cloreto, ânion sulfidrila, hidroxila, alcóxidos, cianeto, carbânions, H2S e tióis. E como nucleófilos fracos, fluoreto, água e etanol. E álcools em geral, por exemplo, o etanol. Um outro fator que influencia a SN2 é a natureza do grupo de saída. O grupo de saída, também conhecido como grupo abandonador, ele influencia na reação de SN2. Os melhores grupos de saída são átomos ou grupos de átomos que têm facilidade de se desligar do carbono sp3, né? E de estabilizar e dispersar a carga, por efeito indutivo ou ressonância. A carga é essa, né, que é representada pelos elétrons, que ela leva consigo, depois que a ligação com o carbono que está ligado a si é rompida. Alguns grupos de saída que são ruins, a gente pode dizer que é a hidroxila, o fluoreto, o hidreto e o R3, um R3C-. Grupos de saída bons são iodeto, brometo, cloreto, acetato, triflato, mesilato e tosilato. O que acontece? Bases conjugadas de ácidos fortes, que normalmente são bases fracas, são geralmente bons grupos de saída. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, o grupo de saída hidróxido, que tem como ácido conjugado a água com pKa de 15,7. Ou seja, esse não seria um bom grupo de saída, porque ele é uma base que vem de um ácido que não é forte. Já o acetato, que vem de um ácido com pH 4,76, já é um grupo de saída melhor, mas ainda é pior do que, por exemplo, o mesilato, que vem de um ácido forte, muito mais forte, com pKa menos 2,6, ou o tosilato, com pKa de menos 3, ou, um caso mais extremo, o triflato,
que é derivado de um ácido de pH, de pKa menos 14. Outro efeito que afeta a reatividade de uma SN2 é o solvente escolhido para a reação acontecer. Então, o efeito do solvente, né? Então, solventes polares apróticos, eles interagem por dipolo-dipolo, não fazem ligação de hidrogênio por não terem nem OH nem NH. São geralmente os solventes de escolha para a reação de SN2, porque eles interagem mal com o nucleófilo, mas tem uma boa interação com o seu contraíon, cátion. Então, quando eu uso o nucleófilo negativo, obviamente esse nucleófilo vai ter um contraíon positivo. Como está ilustrado aqui nessa figura, eu tenho o cátion, o contraíon, muito bem solvatado, melhor solvatado pelo solvente polar aprótico, nesse caso o DMSO, do que a solvatação do nucleófilo. Isso faz com que o nucleófilo fique mais evidenciado, mais exposto, e com isso melhore a sua reatividade. Aqui tem exemplos de solventes polares apróticos, como o DMSO, o dimetilsulfóxido, a dimetilformamida, DMF, o tetrahidrofurano, THF, a acetonitrila, o HMPA, hexametilfosforamida, a acetona, e existem outros. Esses são os principais que a gente vai encontrar na maioria dos livros e exemplos de exercícios. Bom, aqui o exercício proposto para as reações de SN2 é identificar e classificar os solventes e reagentes, substrato, grupo de saída e nucleófilo, e dar os produtos formados na reação abaixo, né? Então, se você quiser fazer esse exercício agora, dá um pause no vídeo e na sequência a gente vai mostrar um slide com a resposta do exercício. Então, aqui está a resposta. Essa molécula halogenada com brometo vai ser o substrato, onde o brometo vai ser o grupo de saída. E aqui, essa molécula negativa, e que obviamente tem um contraíon, ela vai ser o nucleófilo, né? O etóxido vai ser o nucleófilo. Aqui tem até um esquema mostrando como que esse ataque vai ocorrer. O oxigênio negativo vai atacar o carbono e a ligação carbono-bromo vai se desfazer, dando como produto o quê? O produto de conexão entre esse oxigênio e esse carbono, com a perda desse bromo. Repare que aqui a gente tem 2 carbonos oxigênio, 2 carbonos que também vai se ligar ao oxigênio. Então, 2 carbonos oxigênio, 2 carbonos. Então, a gente vai ter agora um éter dietílico. E, obviamente, o grupo de saída vai estar no meio reacional. Agora, ele vai estar negativo, porque levou os elétrons consigo, e vai fazer par com o contraíon, que originalmente era do nucleófilo. Essa reação ocorreu num solvente polar aprótico, certo? O THF é um solvente polar aprótico, como foi mostrado no esquema anterior. Então, agora vamos para a reação de substituição nucleofílica unimolecular, a SN1. Então, só resgatando um pouco do que a gente falou no vídeo anterior, na parte 1, né? Essa reação, ela ocorre em 2 etapas. Ela ocorre primeiro com a perda do grupo de saída, forma o intermediário carbocátion, e em seguida a entrada do nucleófilo, que pode entrar em qualquer uma das 2 faces do carbocátion, formando o produto protonado e que depois é neutralizado. Bom, aqui a gente vê o carbono, o esquema mais detalhado, por exemplo, colocando mais moléculas de solvente ao redor do carbocátion do grupo de saída. Então, o carbono sp3, inicialmente, tendo 4 ligações simples, né, e tem o grupo de saída conectado nele, e essa ligação começa a se romper. Então, essa ligação vai se romper, vai formar o carbocátion, há uma reibridização, onde o carbono deixa de ser sp3 e passa a ser sp2, e por isso ele fica plano, né, porque a geometria do carbocátion, do carbono sp2, vai ser trigonal plana, e por ser plano, existem iguais chances do ataque do nucleófilo por uma face ou por outra. Ele não tem mais esse formato
côncavo convexo, como o da geometria sp3 anterior. Uma dessas moléculas dissolvente, no caso aqui exemplificado pela água, vai se aproximar um pouco mais de uma das faces e começará a reagir com esse carbono positivo, levando à próxima etapa dos estados de transição, que podem ser enantioméricos, se R1, R2 e R3 forem diferentes, e formando o produto ainda protonado positivo, seguido de uma perda de próton para alguma outra molécula do meio reacional, levando à formação do produto final neutro. Então, repare, um estado de transição, dois estados de transição, um intermediário no meio, conforme mostrado aqui no gráfico ilustrativo. As moléculas de dissolvente elas vão se organizar tanto ao redor do carbocátion como ao redor do grupo de saída desligado, que aqui vai estar negativo. Só que a orientação vai ser inversa, né? Como o grupo de saída vai estar negativo, os polos positivos do solvente vão se orientar para ele, e como o carbocátion vai estar positivo, os polos negativos do solvente vão se orientar para o carbono positivo. Agora a gente vai começar a ver alguns parâmetros reacionais que afetam a substituição nucleofílica do tipo 1, né? Vamos começar pela natureza do substrato. Nesse caso da reação de SN1, os substratos que estabilizam bem o carbocátion, através de efeito indutivo ou ressonância, eles vão ser mais reativos para SN1. Dessa forma, a ordem se inverte, uma vez que quanto mais carbonos ligados ao centro reativo, mais efeito indutivo doador de elétrons ocorre. Logo, maior o efeito estabilizante. Ou seja, substratos terciários que geram carbocátions terciários, ou seja, que têm 3 grupos alquila ligados ao carbono com carga positiva, eles vão estabilizar melhor a carga positiva. Por quê? Porque cada um desses ligantes vai doar elétrons para essa carga positiva, diminuindo essa carga. O que acontece? O carbono, como o Daniel disse anteriormente, o carbono que tem a carga positiva está com a habilização sp2, que é mais eletronegativo do que o carbono sp3, que é o seu ligante. Então, portanto, ele puxa esses elétrons. Ou seja, esses ligantes estão doando elétrons para o carbono sp2. Ou seja, então, esse carbono terciário, esse carbocato terciário é mais ativo do que o secundário, que tem apenas 2 ligantes doando elétrons para o carbono do carbocátion, o carbono que tem a carga positiva, que é mais estável do que o primário, que tem apenas um ligante doando elétrons, que é mais estável do que um carbocátion metílico, né? Então, só para dizer que a gente colocou nesse esquema, como exemplo, o CH3 no lugar do R, mas esse R pode ser um grupo etil, propil ou qualquer outro grupo alquil. Existem 2 casos especiais onde substratos primários ainda assim conseguem fazer SN1. É o caso do substrato primário alílico e benzílico. Por que isso acontece? Aqui a gente tem um carbono primário, né? Ele tá ligado a 2 hidrogênios, ao grupo de saída e a um carbono apenas. Então ele é um carbono primário. Só que quando esse grupo de saída se desliga dele, existe a formação de um carbocátion primário, só que essa carga positiva está dispersa entre 2 carbonos pela possibilidade de ressonância. Logo, a carga efetiva sobre cada carbono ela é menor do que 1. Né? Então, essa estabilização da carga positiva torna ele muito mais estável e possível de ser formado do que qualquer outro carbocátion primário que pudesse existir. Outro exemplo, que segue a mesma linha, é estabilizado por ressonância, é o cátion benzílico. Ou seja, o carbono está ligado diretamente ao anel aromático, e esse caso também é primário. O grupo de saída se desliga e gera uma carga positiva nesse carbono fora do anel aromático. Entretanto, a conexão direta com o anel aromático permite a dispersão por ressonância dessa carga entre 3 carbonos, principalmente do anel, fazendo então um híbrido, aonde a gente percebe que a carga está
dispersa entre 4 carbonos. Então, mais uma vez, essa carga efetiva desse carbono em questão, ela está muito menor do que 1. Ela vai diminuindo, né, se aproximando mais de 0. Não chega a 0, obviamente, mas ela agora não está concentrada em um carbono só, está dispersa entre 4 carbonos. Então, a deslocalização da carga positiva por ressonância permite a formação desses 2 tipos de carbocátio. Possuem, por quê? Porque eles possuem estabilidade semelhante aos secundários não conjugados. Então, o efeito de ressonância é tão grande que esses primários eles se aproximam da estabilidade de carbocátions secundários, como a gente viu antes, que são passíveis de serem formados. Vamos ver agora parâmetros reacionais que afetam a SN1. Como a natureza do nucleófilo. Os nucleófilos eles são reagentes com elétrons disponíveis e, portanto, têm afinidade por núcleos de átomos de carbono. Em linhas gerais, as reações de SN1 elas são solvólises, onde o solvente é o próprio reagente, ou seja, o nucleófilo. É fundamental que esse nucleófilo seja líquido e, portanto, as escolhas seguem para as substâncias neutras, que estão representadas como NuH, ao invés de iônicas, Nu- M+. Uma vez que para as substâncias iônicas serem líquidas, precisariam de temperaturas maiores que poderiam promover outras reações ou até a decomposição de alguns compostos orgânicos. Adicionalmente, a gente pode ver que a última etapa da reação de SN1, representada acima, consiste na desprotonação e formação de um produto neutro. E dessa forma, é preciso ter pelo menos um hidrogênio ligado ao átomo nucleofílico, o que combina perfeitamente com o perfil dos solventes polares próticos, contendo R1, R2NH e ROH, por exemplo. Álcools, ácidos carboxílicos, aminas primárias e secundárias, amidas primárias e secundárias. Os parâmetros discutidos anteriormente para a SN2 sobre nucleófilos, eles continuam válidos. Entretanto, no caso da SN1, a etapa lenta é a formação do carbocátion. O desligamento do grupo de saída do substrato. E, portanto, como o nucleófilo não participa dessa etapa, que é a lenta, e determinante da velocidade de reação, nem a sua concentração, nem a concentração do nucleófilo, nem a força do nucleófilo vão afetar drasticamente a velocidade de reação. É importante lembrar que, como a maioria das reações de SN1 são solvólise, onde o nucleófilo é também o solvente, é necessário que esse seja líquido e, portanto, dificilmente veremos SN1 com um nucleófilo negativo, por serem iônicos e geralmente sólidos, como já foi dito no slide anterior pelo professor Bruno. Um outro parâmetro importante que afeta a reação SN1 é o grupo de saída. A gente já explicou isso para a reação de SN2. E a gente vai ver que isso continua basicamente a mesma coisa para SN1. Os melhores são átomos ou grupos de átomos que têm facilidade de se desligar do carbono sp3 e de estabilizar e dispersar bem, por efeito indutivo ou ressonância, os elétrons que levam consigo da ligação carbono-grupo de saída, que é rompida. Aqui a ordem é a mesma. Os grupos de saída bons para SN1 são os mesmos que são bons para SN2. Grupos de saída ruins são hidróxido, fluoreto, hidreto, R3C-, grupos de saída bons, iodeto, brometo, cloreto, acetato, triflato, mesilato e tosilato. Tá? A discussão sobre o grupo de saída aqui é a mesma já feita para SN2. Bons grupos de saída favorecem ambas reações, uma vez que em ambas este deve ser desligado do substrato. Bases conjugadas de ácidos fortes são geralmente bons grupos de saída. Ok? E aqui nessa tabela, assim como a gente mostrou na reação SN2, estão representados alguns grupos de saída, né? E os pKa's do seu ácido conjugado. Então, quanto menor o pKa do ácido conjugado, do grupo de saída, melhor será esse grupo de saída. Ou seja, aqui o triflato seria o melhor grupo de saída dessa série. Em relação ao efeito de solvente, como já foi dito anteriormente um pouco,
solventes polares próticos interagem por ligação de hidrogênio. Por quê? Eles têm OH e têm NH, ou NH ou OH. Eles são geralmente escolhidos para SN1, porque eles têm uma boa interação com o carbocátio, e ao se ligar a ele, agindo como nucleófilo, NUH, eles podem perder esse próton, deixando, então, permitindo a formação do produto final neutro. Por exemplo, álcoois, ácidos carboxílicos, aminas primárias e secundárias, amidas primárias e secundárias. Aqui a gente tem alguns exemplos de solventes polares próticos, muito usados em reações orgânicas. Água, metanol, etanol, ácido acético, piridino. Né? Como o solvente é o reagente, nucleófilo NUH, será determinante no produto formado, diferente da SN2, onde é possível combinar diferentes solventes com o nucleófilo, que determinará o produto final. Ou seja, na SN2, o nucleófilo vai ficar inserido na parte orgânica após a reação. O solvente, você pode usar vários solventes, se o nucleófilo for o mesmo, o produto vai ser o mesmo. Na SN1, não. Como o solvente é o próprio reagente, ele vai ficar conectado depois na sua estrutura orgânica. Ou seja, se a reação for feita em água, a hidroxila vai ficar presa no carbono no final. Se a reação for feita em metanol, o oxigênio e o CH3 vão ficar conectados na molécula orgânica. E por aí vai. Então, a escolha do solvente vai determinar que produto vai ser formado no final. Bom, aqui vai mais um exercício, dessa vez sobre SN1. E o exercício é o seguinte: identificar e classificar solventes e reagentes, substrato e grupo de saída nucleófilo, e dar os produtos formados na reação abaixo. Agora, se você quiser fazer esse exercício, dá um pause agora no vídeo, que no slide seguinte a gente vai mostrar as respostas do mesmo. Então, aqui estão as respostas. Né? O reagente vai ser essa molécula, onde tem o grupo de saída destacado aqui, que é o acetato. Né? Então, tem um anel aromático e um CH2, vai ser a parte que vai se manter no produto final. O grupo de saída vai se desligar. O nucleófilo e o solvente é essa molécula em amarelo, anilina, e é um solvente polar prótico. Né? Lembra que para ser solvente polar prótico tem que ter capacidade de fazer ligação de hidrogênio. No caso, para moléculas orgânicas vai ter que ter um NH ou um OH, e o produto vai ser essa molécula aqui, onde a parte branca é a parte que veio do substrato, que estava ligado com o grupo de saída, e a parte amarela, o nucleófilo, que também é o solvente. Pessoal, aqui vai uma curiosidade / exercício para vocês, né? As reações de substituição em carbono sp3, elas ocorrem também no meio biológico. Aqui a gente pode ver um exemplo desse tipo de reação, que seria a N-metilação de um nucleosídeo de RNA. Essa reação é catalisada por uma enzima chamada RNA-metiltransferase, tendo a S-adenosilmetionina, representada aqui, como doador do grupo metil. Então, assim, o exercício aqui vai ser o seguinte: tendo em conta a reação representada aqui ao lado, responda. A reação representada de N-metilação do nucleosídeo do RNA é uma SN1 ou uma SN2? Se puder justificar sucintamente. Quem serão o nucleófilo, substrato e o grupo de saída nessa reação? Se você quiser fazer esse exercício agora, dá um pause e tenta resolver. Porque no momento seguinte, no slide seguinte, a gente vai mostrar a resposta para esse exercício. Então, aqui está a resposta. A reação é uma reação de SN2, pois trata-se de um substrato primário. Repara que a análise do substrato é o carbono que vai sofrer o ataque do nucleófilo. Então, ele na verdade, ele é metílico. Ele nem é primário. Ele está ligado a um enxofre. E isso tudo aqui é o grupo de saída. A gente está destacado aqui embaixo. Na letra B, a classificação, quem é o nucleófilo, quem é substrato, quem é grupo de saída,
está destacado em cores diferentes. Então, o nucleófilo vai ser essa molécula toda, né, com um átomo reativo sendo o nitrogênio. O substrato vai ser o carbono reativo ainda conectado ao grupo de saída. Então, isso tudo é o substrato. Ocorre uma SN2 e esse grupo todo destacado em azul, que não está conectado no produto, ele é o grupo de saída, ele se desligou desse carbono. Pessoal, agora esse quadro aqui, ele é muito importante. Ele é um quadro comparativo sobre os fatores que influenciam na reação SN2 e SN1, né? Então, vamos começar pelo substrato. As reações do tipo SN2, elas ocorrem bem em substratos metílicos, primários e secundários. Já as reações do tipo SN1, elas ocorrem em substratos terciários e secundários e em substratos primários, caso eles sejam alílicos ou benzílicos. Quiralidade do reagente produto, né? Na SN2, a gente observa uma inversão da estereoquímica do substrato, ocorrendo o que nós chamamos de efeito guarda-chuva. Na reação do tipo SN1, ocorre a formação de mistura de estereoisômeros. Pode ocorrendo em parte inversão da estereoquímica e em parte manutenção da estereoquímica. Quanto ao nucleófilo, na SN2 ocorre com substratos carregados negativamente e com nucleófilos carregados negativamente e nucleófilos neutros. Já na SN1, que predominantemente ocorre solvólise, predominantemente ocorre com nucleófilos neutros. Quanto à equação de velocidade da reação. Na equação de velocidade da reação SN2, entram tanto a concentração do nucleófilo quanto a concentração do substrato. Na equação da reação do tipo SN1, entra somente a concentração do substrato. Por quê? Só a concentração do substrato influencia na velocidade da reação SN1, porque somente ele participa da etapa lenta desta reação. Quanto aos gráficos destas reações, né, podemos ver que no gráfico da SN2 temos apenas um estado de transição, representado aqui como máximo, ou seja, um platô do reagente e outro platô do produto. Na reação do tipo SN1, platô do reagente, temos um primeiro estado de transição, né, que normalmente é a saída do grupo de saída. Depois, um intermediário, que é esse mínimo aqui. O intermediário é o carbocátion. Depois, novamente, um segundo estado de transição, máximo, seguido do platô, que é a formação do produto. Espécies envolvidas na SN2. Reagente, estado de transição e produto. Na SN1, reagente, estado de transição 1, intermediário, que é o carbocátion, estado de transição 2 e produto. Solvente. Na SN2, solventes que favorecem a SN2 são os solventes polares apróticos. Na formação de dipolo-dipolo. Na SN1, são favorecidas por solventes polares próticos, né? Solventes que tenham grupos NH e OH que tenham possibilidade de formar ligações de hidrogênio. E influência do grupo de saída, que é comum tanto na SN2 quanto na SN1. Átomo ou grupo de átomos capazes de se desligar do carbono, estabilizar / dispersar a carga negativa, os elétrons, por efeito indutivo e ou ressonância, serão bons grupos de saída. E aqui, pessoal, como sempre, segue as nossas referências, nossas sugestões, né, para consulta. Aqui, no caso, as sugestões de livros a serem usados, né? Alguns deles existem em várias edições e anos disponíveis. Aqui, algumas sugestões de canais do YouTube, programas e aplicativos e
E o Facebook, né? Perfis do Facebook, que a gente recomenda. Aqui, ainda em termos de internet, né, e redes sociais, o Instagram, alguns perfis no Instagram que são interessantes, que falam de química, e algumas hashtags que vocês podem seguir para poder encontrar assuntos e novos perfis buscando, né, seguindo esse tipo de temática. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos pela atenção, pedir para que vocês curtem e se inscrevam e divulguem o nosso grupo do Facebook, o canal do YouTube e o Instagram do Ama Orgânica. Então, pessoal, no caso, o Instagram é amorgânica.oficial, no canal do YouTube e no grupo do Facebook é apenas Amorgânica. Em breve, a gente vai disponibilizar no Instagram um mapa mental, né? Primeiro mapa mental que a gente vai disponibilizar sobre SN1 e SN2. Queria agradecer especialmente a colaboração da Tayane Mendes, nossa estagiária, e até a próxima. Aqui é o professor Daniel Vieira.